Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nesta aula a gente vai aprender como que a gente passa parâmetro no sub e entender um pouquinho melhor como que o sub pode nos ajudar em algumas coisas, tá? A entender mais a fundo sobre o sub. Até o momento a gente aprendeu a criar um sub como um subteste, né, e passar alguns comandos aqui dentro. O que a gente pode fazer, pessoal, é a partir de um sub chamar outro sub. Então, como assim? Por exemplo, eu posso ter um sub teste 1, né? E aqui eu posso ter um sub teste 2. E eu posso ter até mesmo um sub teste 3, tá? Aqui é o meu projeto em si. Então, vamos supor, aqui eu vou colocar aqui, ó, MSG Box teste 1. E assim eu vou fazer para os outros, tá? Ó, teste 2, teste 3. Então, vou alterar aqui só o final. E o seguinte. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso fazer assim. Eu posso estar escrevendo algum código aqui. Eu vou escrever algo aleatório, tá? Eu posso estar escrevendo assim, ó. A recebe 1, B recebe 2. Então, eu posso somar, né? A mais B aleatoriamente aqui, nada vai acontecer. E depois que eu estiver fazendo o meu código aqui, eu posso chamar, por exemplo, outro código chamado teste 1. E eu posso chamar depois o teste 2. Eu posso chamar o teste 3. O que vai acontecer aqui? Olha só. Eu vou apertar F8. Ele somou aqui, ó, somou. E agora ele vai chamar a subteste 1. Quando ele chama a subteste 1, olha, ele vai apresentar a mensagem lá. Quando ele dá um end sub aqui, ele volta para o meu código principal e continua. Qual que é agora que ele vai chamar? O teste 2. Olha lá. E agora ele vai chamar o teste 3. Então, dentro do meu projeto em si, eu posso chamar outra sub. Para que eu iria querer fazer isso? Você pode fazer isso, pessoal, caso você queira dividir o seu código em si. Vamos supor que você tem um projeto muito grande, tá? E você quer dividir. É claro que isso tem que ser pensado muito bem e ver se é possível, tá? Mas vamos supor que você quer dividir o seu código em parte para ficar mais fácil de ajustar o seu código. Então vamos supor que você está, sei lá, movendo alguma célula para lá ou para cá e depois você realiza uma soma. Então você pode ter aqui um sub chamado mover, né? E aqui um sub chamado somar. E aqui dentro do seu projeto em si, você pode criar, você chama o mover, que teria algum efeito, por exemplo, temos dois valores aqui, aí ele moveu daqui para cá, e depois quando você chama, né, o somar, a função somar, ele somaria esses dois valores aqui, apresentando aqui 2. Você pode fazer isso em vez de você construir tudo em um único sub. Vamos fazer isso daqui para vocês entenderem, tá? Então, eu vou deletar aqui. Então, eu vou ter aqui um submover, tá? Então, o mover, ele simplesmente vai mover de uma coisa para outra. Eu vou criar aqui, até para ficar melhor, uma base. E aqui eu vou criar uma outra base chamado movido, só para a gente ter alguma coisa aqui. Então aqui eu tenho, por exemplo, pessoal, dando exemplo, tá? Eu tenho um num1 e um num2, que é o número 1 e o número 2, tá? Então aqui eu quero mover isso daqui para cá e depois eu quero somar, tá? Então você vê que eu tenho duas partes de código. Então eu poderia aqui, por exemplo, eu vou fazer em uma linha só. Eu poderia fazer o seguinte, sheets, para me selecionar a aba. Qual que é a aba? Base. Então o que eu quero fazer na base? Eu vou selecionar ela, ponto select, né? Então a partir do momento ele selecionou a aba, o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, range A1 até, né, o B2, ele vai dar um copy, certo? E aí aqui eu preciso usar outro sheets para selecionar a aba movido e eu vou dar um select, né? E aqui a partir deste momento ele vai vir para cá. E aqui eu preciso dar um pass. Então eu seleciono onde eu quero dar um pass, eu vou dar um pass aqui. Beleza? Então ele vai copiar esse valor daqui e colar aqui. Olha só, vamos ver se isso funcionou. Ela funcionou.
E agora eu quero somar. Eu quero somar o que está no range A. Ó, vou até criar uma variável chamada soma. Soma recebe o que está no range A1 mais o que está no range A2. Eu posso fazer assim direto, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Na verdade, não é A1, né? É A2 com B2. Então aqui, vamos ver se ele vai funcionar, né? Então ele foi lá, copiou, e vamos ver se a soma vai trazer. Olha lá, a soma trouxe 2, e eu quero colar o resultado aqui, ó, né? Então vamos colar o resultado ali. Então é range, né? Aí aqui vai ser C2, recebe a soma. Então aqui, pessoal, olha só o que ele está fazendo. Ah lá, somou. Aqui, pessoal, eu criei tudo em uma sub só. Mas vamos supor que deu algum problema e eu quero fazer uma manutenção nessa máquina. Então, onde está a parte de colar? Onde está a parte de copiar? Então, eu teria meio que dar uma olhada aqui. Quando eu separo por sub, eu consigo já ter ideia onde que eu vou dar manutenção. Supondo que está dando problema em somar, então eu já iria vir aqui na função somar. Olha só como que agora vai ficar muito mais fácil, tá? Então, eu posso pegar essa parte do código aqui que está movendo e colar aqui em mover. Ó, eu posso copiar essa parte aqui que soma e colar aqui em somar. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar então mover. Ó, eu posso chamar mover, né? Opa, e eu posso chamar o somar. E aqui eu posso dar um MSG box colocando fim. Então, olha só o que vai acontecer. Vai ter o mesmo efeito, só que agora eu separei tudo certinho. Olha, ele vai mover. E agora ele vai somar. Ah lá, deu o mesmo efeito. Qual que é a diferença, pessoal? É que agora, vamos supor que não está movendo, deu algum problema na máquina, ele não está movendo. Então, eu já venho aqui direto em mover, porque eu sei que aqui vai dar o problema. Isso aqui é questão de organização. E o seu código fica melhor. Tem que tomar cuidado, porque tem projeto, pessoal, que não tem como fazer esse tipo de estrutura. Tem que pensar muito bem se é viável ou não, se o código que você está construindo vai funcionar nessa estrutura ou não. Porque o que acontece aqui? Olha só, vamos supor, pessoal, que aqui eu crio uma variável chamada A, e a variável A recebe o valor 1. E aqui, por exemplo, no mover, eu quero MSG box passar o A que eu defini aqui. O A que eu defini aqui, pessoal, ele fica visível apenas dentro desta sub. Este A aqui, ele já é um A diferente, ele é um A referente a esta sub. Então, esse A não herda este valor que eu coloquei aqui. Olha só como que vai dar um pequeno erro aqui. Ó. A igual a 1, certo? Então, quando ele entra em mover aqui, ele deveria apresentar o valor de 1. Mas ele não vai apresentar porque este A aqui, ele é especificamente desta sub. E ele vai apresentar nada. Então, como que eu resolvo este problema? Como que eu consigo transferir o valor deste sub aqui para este outro sub aqui? Através de parâmetro. Eu faço o seguinte, eu vou criar um novo exemplo aqui, pessoal, para não ficar muito complicado, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar até mais um módulo, vou inserir um módulo, tá? E neste outro módulo, a gente vai fazer o seguinte, ó, subteste, tá? E aqui nesse subteste, a gente vai receber um valor chamado A, recebe 1, B, recebe 2, beleza? E eu vou criar uma outra sub chamado somar. E essa sub, ela vai ficar responsável por somar os valores passados neste teste aqui, tá? Então, como que isso vai fazer? Eu preciso passar o conteúdo deste valor para esta sub. Como que eu faço isso? Basta eu chamar a função somar, né? A sub somar, abrir os parênteses e passar parâmetros, que é o A e o B. Só que está dando um erro. Por quê? Porque aqui eu preciso receber parâmetro. E aqui, na verdade, eu preciso passar parâmetro assim, ó. Tá? Então, aqui eu estou passando para esta outra sub o parâmetro A e o parâmetro B. E o que contém dentro do parâmetro A?
1. O que contém do parâmetro B? 2. E como que eu recebo esses valores aqui? Eu posso receber eles assim, ó. O que contém nesta ordem de segmento que está aqui em cima, aqui é o que cada coisa vai representar ali. Eu poderia colocar aqui, ó, valor 1 e aqui valor 2. Então, o que é meu valor 1 a partir disso daqui? É o meu A que eu recebi. O que é meu valor 2? É este daqui. Se eu não colocar aqui, vai dar erro, porque aqui ele está dizendo que recebe 2 valores. Então, aqui eu teria o valor 2. Eu poderia colocar o mesmo nome aqui. Eu poderia colocar A e poderia colocar aqui... eu poderia colocar A aqui e poderia colocar B aqui. Vai funcionar do mesmo jeito. Olha só agora. Então, aqui eu vou colocar aqui a MSG Box A mais B. Então, olha só agora, pessoal. Ó, então, eu passei 1 e passei 2. A partir do momento, olha lá, ele recebeu o valor A aqui e recebeu o valor B aqui. E, ó, ele somou o que estava aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, 19 e eu seguir aqui, ó, ele conseguiu passar os valores dessa sub para esta outra sub aqui. E ele somou os valores. Então, esta é uma forma de você passar valores para outra sub, caso você queira, tá, pessoal? E você deve se perguntar, mas para que eu queria algo desse tipo? Você pode criar funções específicas para o seu código. Vamos supor que você sempre queira que apareça a mensagem, né, MSG Box, somando 2 valores mais 50, tá? E vamos supor que durante o seu código, você teria várias vezes que você iria fazer este procedimento. Então, por exemplo, aqui, ó, MSG Box A mais B mais 50. Opa, aqui é junto, né? Então, vamos supor que várias vezes do seu código você iria fazer isso daqui, né? Então, para que o seu código fique mais simples, você cria uma função para você chamar ela toda vez para fazer isso. Você chama a função somar, por exemplo, passa o A e o B, e ele já fica responsável por fazer tudo que vai estar dentro desta sub aqui em questão. Tem que sempre passar assim, tá? Pronto. E agora ele vai fazer isso, ó. Então, você pode chamar várias vezes essa função aqui, ó, essa sub, na verdade. Ó, quantas vezes você quiser e quantas vezes se chamar, ela vai fazer esse procedimento. Às vezes é porque aqui tem um simples exemplo, pessoal. Mas às vezes é melhor você criar uma sub separadamente para fazer alguma coisa em específico, já que você quer fazer aquela coisa em específico várias vezes no seu código. Então, para isso que a gente usa esse tipo de questão. A gente vai usar muito isso mais à frente, por isso que eu já estou trazendo isso aqui. Tá, pessoal? Então eu fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai falar sobre funções, ver a diferença entre sub e funções. Eu te espero na próxima aula.